Muito obrigado. Antes de mais, eu quero agradecer a presença nesta sessão. É patente para todos que a reabilitação está na ordem do dia, quer ao nível das grandes intervenções, como estas que estão aqui documentadas, nem todas necessariamente classificáveis como sendo de reabilitação, porque existe muita reabilitação que, no fundo, é mais uma reconstrução. Mas há uma série de intervenções de muito grande dimensão, promovidas por grandes promotores, muitos deles internacionais, que estão, digamos, a modificar completamente partes importantes da cidade. Mas, paralelamente, existe também um conjunto de intervenções mais discretas, mas não necessariamente menos numerosas e menos importantes, que são intervenções que são feitas, sobretudo, no interior dos edifícios. É comum nós encontrarmos pela cidade contentores a receber entulho e não vemos nenhuma placa da obra, porque são intervenções que estão a ser feitas ao abrigo, justamente, das alterações legislativas que foram, entretanto, houve em 2014 e 2015, uma delas já referida pelo professor Luís Guerreiro, o Decreto-Lei 53 de 2014, que é o regime especial de reabilitação urbana, que introduziu uma série de dispensas do cumprimento de disposições regulamentares e legais, no sentido de facilitar a reabilitação. Mas houve também uma alteração importante, também em 2014, do 555/99, que é o regime jurídico da urbanização e da edificação, segundo o qual as intervenções no interior dos edifícios deixam de passar pela comunicação prévia, portanto, não carecem de licença desde que não envolvam a estrutura. Ora, quem é que decide se envolve ou não a estrutura? Quando se tira uma parede do interior de um edifício antigo para criar um espaço, uma sala mais ampla, provavelmente, como não passa pela Câmara a atividade, quem vai decidir se a parede é estrutural ou não, se calhar é o pedreiro ou o encarregado que é chamado a fazer a pequena intervenção. Portanto, há aqui, digamos, um facilitismo excessivo que se acentuou também recentemente, em 2015, com a Lei 41 de 2015, a Lei dos Alvarás, que dispensa, pasme-se, dispensa para obras particulares que o empreiteiro faça prova de que tem competência técnica. Portanto, estão criadas as condições para uma grande falta de qualidade nas intervenções de reabilitação e para, como já aqui foi referido pelo Luís Guerreiro, o aumento da exposição é algo que é inevitável e que está intimamente ligado ao simples facto de se fazer a intervenção de reabilitação. Há também depois um enfraquecimento, muitas vezes com a intervenção de reabilitação, não só se aumenta a exposição, como se enfraquece a própria estrutura do edifício. Eu tenho até estas fotografias, há aqui uma que mostra como estão a ser removidos imenso entulho, que depois aparece nessas carrinhas que estão cá fora, para adaptar o edifício a uma nova utilização com um inerente enfraquecimento, uma vez que se estão a remover elementos que, para esta tipologia construtiva, são paredes resistentes, são paredes que têm função estrutural. Em muitos casos, inclusivamente, as intervenções resultam a desvalorização dos edifícios. É o caso da Baixa Pombalina. Vejam que a gaiola pombalina, que é internacionalmente reconhecida como sendo um elemento que valoriza, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da engenharia estrutural, valoriza os edifícios da Baixa Pombalina, e que ainda é importante para a sua resistência hoje em dia, apesar do edifício ser antigo, está a ser transformado apenas num mero elemento decorativo, como mostram algumas destas imagens, quando o edifício é adaptado a mais um alojamento local ou mais uma pequena unidade hoteleira, com a inerente desvalorização. Por outro lado, também se nota e se sabe que os recursos financeiros que estão a ser investidos na reabilitação são recursos financeiros vastíssimos. Tem aqui, na linha de baixo, uma referência a uma estimativa
de 2011 sobre o valor dos encargos com a reabilitação urbana da cidade de Lisboa, de 8 mil milhões de euros, para toda a área metropolitana, a estimativa em 2009, feita pela EUCOPS, era 19 mil milhões de euros, e para a totalidade do país, a estimativa era de 75 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de verbas importantíssimas e justifica-se que haja, portanto, uma exigência de qualidade. Devo aqui agradecer a participação da professora Maria Calado e do professor Luís Guerreiro, porque são justamente duas áreas que são onde a qualidade das intervenções é essencial. Na área do património cultural, em particular do património cultural construído, é essencial que haja qualidade nas intervenções. Edifícios que estão agora a ser reabilitados, edifícios antigos, centros históricos, existem azulejos, existem estuques, existem pinturas decorativas, existem pinturas murais, e todo esse conjunto de valores têm que ser adequadamente preservados, e isso passa por qualificação de quem faz o projeto, de quem faz a recolha de informação e depois de quem faz as intervenções de reabilitação. A intervenção do Luís Guerreiro focou a questão dos sismos. É evidente que aqui é crítico haver a certeza de que as intervenções são adequadamente executadas. Esta fotografia é de uma escola da Amatrice, de uma escola que foi reforçada estruturalmente em 2012, utilizando tecnologias avançadas, e que ruiu, pura e simplesmente, com o sismo de 2016. Felizmente, o sismo ocorreu numa altura em que não havia aulas e não houve uma tragédia com o desmoronamento, mas ilustra bem a necessidade de haver qualificação. A proposta tem em vista justamente garantir que as entidades que intervêm aos diferentes níveis na reabilitação do edificado, nestas duas áreas específicas, e não só nestas duas áreas específicas, mesmo naquelas intervenções em que não estão em causa os valores tão extremos como estes dois que foram aqui focados, o simples facto de estar a gastar dinheiro com intervenções de reabilitação leva-nos a que tenha que haver essa preocupação de qualidade de intervenções, que passa pela qualificação dos diferentes agentes. É isso que se pretende com o SCREP. No fundo, o SCREP o que faz, basicamente, é a articulação, a interligação entre os perfis profissionais, os recursos humanos, a competência dos recursos humanos que intervêm na construção, com as funções que são desempenhadas por esses recursos humanos, nomeadamente com as técnicas. Um primeiro passo que foi dado foi fazer uma sistematização das funções ou técnicas que se utilizam, que se desempenham nas intervenções de reabilitação, e foram identificadas mais de 900 funções ou técnicas, e do lado dos perfis profissionais foram identificados cerca de 400 ou mais perfis profissionais que podem ser chamados a intervir nas intervenções de reabilitação. Isso está explicado no manual, chamo-lhe manual, que não é propriamente um livro que está aqui a ser apresentado, como já perceberam, é um manual que explica como é que esta ideia depois pode ser concretizada, esta proposta pode ser concretizada. Nesse manual tem um capítulo com o enquadramento e a justificação, parece-me óbvia, mas a justificação mais detalhada da necessidade de um sistema de qualificação, o conceito, depois o desenvolvimento, depois os capítulos 4 e 5, os referenciais de qualificação dos recursos humanos e os referenciais de qualificação das empresas, um capítulo 6 com a formação, a validação de competências, e um capítulo 7, finalmente, com a aplicação informática, essencial para que o sistema possa ser operacionalizado. Estão aqui várias fotografias que ilustram a diversidade de funções
que se exercem, de técnicas que podem ser aplicadas na reabilitação. O desenvolvimento do SCREP fez-se em 4 etapas: a sistematização das atividades, como já referi, a sistematização dos perfis profissionais, depois esta etapa intermediária, que eu penso que aqui está algo de novidade, que não existe entre nós, que eu saiba no setor da construção, não existe, que é a definição das relações entre atividades e perfis profissionais. E, finalmente, uma aplicação web que, como digo, operacionaliza o sistema. A primeira etapa, muito brevemente, consistiu, portanto, na sistematização das atividades. Foram considerados estes níveis que estão aqui, 3 áreas de atividade, depois um conjunto de ramos de atividade que, por sua vez, se desdobram em especialidades, por sua vez, se desdobram em tipos de trabalho e, finalmente, em técnicas. As áreas de atividade são 3. Como digo, não são só os empreiteiros que precisam ser qualificados, é também necessário que as empresas que se dedicam ao projeto e à consultoria tenham as competências adequadas para a reabilitação, para as diferentes especialidades de reabilitação, e também, como já referi, este terceiro grupo de empresas, uma área nova de atividade empresarial, que são as inspeções e ensaios. Quanto à sistematização dos perfis profissionais, é evidente que se aproveita muito dos perfis que já existem, e eles estão no contrato coletivo de trabalhos da Construção Civil e Obras Públicas, por exemplo, da Classificação Nacional de Profissões, no Catálogo Nacional de Qualificações. Estão lá uma série de perfis profissionais que podem ser trazidos para o sistema para serem utilizados nos referenciais de qualificação, mas também foi necessário criar, mercê de um conjunto de técnicas novas que a reabilitação, em particular a reabilitação estrutural, faz apelo, criar perfis profissionais novos. Depois, há que estabelecer então a relação e atribuir aos diferentes recursos humanos das empresas determinados perfis profissionais, baseando-nos nos referenciais de qualificação, verificar se eles cumprem ou não os requisitos de qualificação constantes dos referenciais dos diferentes perfis profissionais. Isto leva a que a cada recurso humano da empresa possam ser atribuídas vários perfis profissionais, de várias especialidades e tipos de trabalho, de tal maneira que, com os recursos humanos disponíveis na empresa, seja possível cobrir a área de especialização a que a empresa pretende dedicar-se. Depois, o segundo grupo de referenciais são os referenciais para a qualificação das empresas, que se baseiam, em primeiro lugar e fundamentalmente, nos recursos humanos, mas também depois na capacidade organizativa, na estrutura organizativa da empresa e também na sua experiência curricular. Nesta fase, tem particular importância o estabelecimento de uma correspondência entre os níveis da sistematização da atividade e os níveis de qualificação que estão previstos no quadro nacional de qualificação. Assim, por exemplo, para as técnicas, que aparecem lá em cima, no topo, daquela estrutura arborescente, são os níveis 2 e 3, são os operários qualificados e os chefes de equipa. Cá para baixo, para o ramo da atividade, interessam os técnicos superiores, os níveis N5 e 6, e depois, nos níveis intermédios, temos os encarregados gerais, os encarregados, os chefes de equipa. Por aí fora, estabelecendo um paralelismo, uma interligação, não só dos recursos humanos com as técnicas, mas também dos níveis da sistematização da atividade das empresas com os níveis de qualificação dos recursos humanos. Depois, finalmente, a aplicação informática. Sobre esta matéria não me vou deter, porque o João Martins, que comigo desenvolveu este sistema, irá falar disso em mais pormenor. Mas queria deixar aqui uma referência aos principais parceiros interessados neste sistema. Do lado privado estão aqui as principais entidades que são parceiros interessados do SCREP, desde logo as entidades adjudicantes dos trabalhos de reabilitação do edificado e do património, as empresas fornecedoras de serviços de REP, os técnicos e profissionais pertencentes ou não aos quadros das empresas, as entidades formadoras, os formadores e, nesta fase, muito importante para o avanço deste sistema, as entidades certificadoras de pessoas e de empresas. Portanto, com este sistema visa-se aproveitar aquilo que já existe
na estrutura formativa, na estrutura de certificação e na estrutura produtiva da área da construção vocacionada para a reabilitação, para interligando estes diferentes agentes, estes diferentes parceiros interessados, conseguir montar um sistema que assegure a qualificação de quem projeta, prepara e executa as intervenções de reabilitação, por forma a garantir a sua qualidade. Finalmente, em conclusão, em relação, portanto, aos donos de obra, as vantagens do sistema para os donos de obra, para os promotores, é a possibilidade de terem resposta para um conjunto de perguntas. A empresa X é competente, possui os recursos humanos adequados, que organização possui, que experiência possui. Para as empresas do setor, o sistema facilita a resposta a concursos, visto que muita da informação está sistematizada. É mais fácil a formação de consórcios, é fácil a seleção dos subcontratados. Finalmente, para os profissionais, o SCREP permitirá fazer o reconhecimento, a valorização e a divulgação das suas competências. Aumentar as qualificações é a chave para alcançar níveis mais elevados de bem-estar e de prosperidade.